Projeto de CFTV, equipamentos básicos. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre câmera de segurança, para você saber diferenciar uma câmera profissional que dure mais tempo para o seu sistema de segurança eletrônica e uma câmera que ela não é profissional, tá? Aqui está uma lista de equipamentos básicos para o seu sistema que é necessário. Inclusive tem até ali um roteador para você ter acesso à internet. Claro que tem que ter já esse serviço para isso. E aqui tem um sistema instalado, tá? Com acesso via computador, via PC ou notebook, tá? Desktop. A câmera, ela imita a função do olho humano. O olho humano, você consegue enxergar até 160 graus à sua frente, e ali de um cachorro ele consegue enxergar até 100 graus, tá? Aí o que é que acontece? Na câmera também é da mesma forma, ela tem essa diferenciação em que uma câmera de 2.6, né? A câmera 2.6, 3.6, 5.6 até 12, né? Isso quer dizer o ângulo de visão dela, tá? Normalmente são utilizados câmeras de 2.6, ela tem um ângulo maior de abertura, ou seja, você pode colocar ela em um canto da sua casa e muito provavelmente ela pega o ângulo todo, porém, dependendo da função dela, e se você quiser que ela identifique a fisionomia da pessoa, essa câmera tem que estar posicionada a no máximo 15 metros de distância. Você instalou a câmera em um local e quer ver a fisionomia da pessoa a mais de 14, 15 metros de distância, você não vai conseguir identificar fielmente a fisionomia da pessoa. E dependendo da câmera, se for à noite, essa distância ainda encurta mais, tá? Basicamente é isso. Agora o que é que eu vou falar sobre o olho humano e câmera de segurança. A câmera limita o olho humano, então aqui ó, deixa eu ler esse texto aqui. Em anatomia, a íris é a parte mais visível e colorida do olho de vertebrados. Existe um orifício em seu centro chamado de pupila, cuja função é controlar a quantidade de luz que entra no olho. Tá? A gente sabe que o olho humano a gente enxerga porque a claridade entra no nosso olho. Tanto é que se a gente apagar tudo, a gente não consegue enxergar praticamente nada. Tá? Vou passar aqui para o outro slide. Esse slide que eu fiz aqui no PowerPoint e que vou ver se eu disponibilizo para vocês dar uma olhada. Eu vou falar das duas funções básicas que hoje em dia já estão em todas, na maioria das câmeras de segurança tem que ter essas funções, que é a função BLC e WDR. Vou estar lendo aqui sobre essa função. Básico sobre câmera de segurança. Função para controle de luminosidade, alto íris. A íris imita o olho humano, controlando a quantidade de luz que entra na câmera. As minicâmeras possuem apenas íris eletrônica, não sendo recomendado nestes casos. Antigamente tinha algumas câmeras que não tinha essa função. Depois passaram a ter as câmeras que eles discriminavam como dia e noite e tal. Depois, quando foi surgindo essas funções, né, de alto íris, depois vieram BLC e WDR. Tá. Antigamente as câmeras só enxergavam durante o dia, durante a noite não enxergavam. Basicamente é isso, tá? A função BLC, Black Light Compensation, possibilita a visualização de um objeto que esteja no plano de frente de uma cena, quando o plano de fundo encontra-se com um
foco forte de luz. Agora WDR, Wide Dynamic Range, alguma coisa desse tipo. É uma função que está disponível em boa parte das câmeras atuais e tem como principal objetivo ajustar de forma automática ou manual a claridade do ambiente ou escuridão do ambiente. Tá? Vou passar aqui para esses slides de baixo para mostrar a diferença. BLC ativo. Não, BLC desativado, ó, do lado esquerdo aqui. Olha como está essa imagem. Com forte foco de luz no ambiente e a câmera não tem muitos detalhes do local. Já com o BLC ativo, a parte interna você vê com um pouco mais nítido, não é? BLC. Vamos ver cá agora com a função WDR. Em outro exemplo, ambiente interno, dá para enxergar, né? Bem, né? O lado de fora dá para enxergar um pouco mais, ó, ver as árvores ali, a cor verde da árvore, os carros até lá no fundo consegue enxergar os carros. Já sem a função WDR, o ambiente consegue enxergar um pouco, mas porém o lado externo você não tem tanta nitidão. A claridade lá fora é demais que a câmera não consegue captar. Sem essa função WDR, existem câmeras que já têm essa função, a câmera já faz isso automático, mas existem outras câmeras que é chamada, algumas tem o nome de Speed Dome ou varifocal, que é a câmera que você regula o grau dela para identificar o ambiente e tal, e também aproximar mais. Eles classificam como 2x, 4x, 6x, 8x, 16 e aí por aí vai. Tá? Existem câmeras que já têm essa função, existem câmeras que você ativa ou desativa. Tá? Existe também a questão da resolução. Com o passar dos anos, essas resoluções foram aumentando. Tá? Antigamente, as primeiras resoluções que tiveram de câmera de segurança, o nome dela se chamava CIF, depois veio o D1 e por aí vai. Tá vendo aquele quadradinho lá em cima na parte superior direita? Um quadradinho antigamente é aquele tamanho ali da foto. Basicamente, a foto era menor do que a tela de um celular desse que a gente está enxergando. Tá? Então você enxergava bem embaçado, dá para ver alguma coisa assim tal. Você imaginar e dizer o que é. Não via nitidamente, mas dá para você se basear para isso antigamente. Agora não, até 4K já tem, né? E claro que quanto melhor a tecnologia, mais caro fica. Então, para você comprar uma câmera uma câmera de segurança, você precisa saber se a sua câmera tem essas funções, tá? Se a câmera for muito barata, também desconfie. Eu vou dar um exemplo aqui. Por que em um banco ele não coloca lá uma câmera dessas que vendem na internet de 80, 50, 100 reais, que é Wi-Fi, grava no cartão de memória? Dificilmente você vai ver o banco fazer isso, porque essas empresas elas pensam a longo prazo. Se você colocar uma câmera dessa, ela pode parar no momento que mais você precisa e você não tiver a imagem, e também ela pode dar, por conta da qualidade, dar problema muito sério e você ter que trocar. Então você pode ter prejuízo na situação e ainda ter prejuízo no custo de você ter que comprar outra câmera. Então, para sistema de segurança, você precisa comprar uma câmera que lhe dê segurança. E claro que a pessoa que for fazer a instalação, existe uma infraestrutura e um
padrão que é necessário que seja seguido para que o seu sistema venha a ser eficaz e você não venha a ter prejuízo. Imagina você que você tem uma academia e você coloca uma câmera que não seja profissional. Chega alguém lá e leve seu equipamento todo. Aí você vai nas imagens lá, poxa, não gravou. Aí você perde todo o seu investimento e termina tendo um grande prejuízo. Então, para sistema de segurança, câmera profissional, e para sistema em casa, para olhar o bebê, para ver se alguém chegou em casa, olhar o cachorro, você pode instalar uma câmera dessa Wi-Fi. Inclusive eu tenho uma dessas lá em casa. Para quando eu quiser, eu tá vendo minha mãe, vendo como é que ela tá, eu tô no trabalho alguma coisa, dou vontade de ver, eu vou e vejo. É uma câmera dessa, é uma câmera IP, tá? Que grava um pouco nela. Eu posso gravar também no celular. Então existe câmera para cada tipo de situação. Câmera de segurança precisa ser uma câmera profissional. Câmera para residência é uma câmera que pode ser mais simples, tá? Mas sistema de segurança é necessário ser analisado, ser feito um projeto, tá? Para que você quer e aí instalar uma câmera de acordo. Inclusive essa função WDR e BLC, dependendo da função, não tem muita, e dependendo da câmera também não tem muita não serve também, tá? Não é toda câmera que serve. Por exemplo, você vai comprar uma câmera dessa que tem essas funções e tudo, só que você quer colocar para ver uma placa do veículo quando entra na sua casa ou no seu condomínio. Você vai colocar uma câmera dessa e tal, né? E essas funções somente não atende. Porque, por exemplo, você coloca uma câmera dessa na entrada da sua garagem. Aí quando tá à noite, né? Vem um carro com foco de luz muito forte. Claro que tem câmeras que tem essa função aí mais, como é que eu posso dizer, mais aprimorada, mais é uma função melhor. Existem funções para isso. Existe câmera para pegar a placa de carro, existe câmera para colocar para entrada e saída de veículos. Tá? É por isso que as câmeras que ficam nas sinaleiras são câmeras diferenciadas. Normalmente ele coloca câmera chamada profissional, né? E é todo um sistema que é feito já justamente para isso. Então é isso. Eu só queria explicar a diferença de uma câmera não profissional para uma câmera profissional, tá? Obrigado a todos.